Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro encontro da Jornada Camai. Muitos já me conhecem, pois estavam aqui nos encontros anteriores, mas eu sou a Tatiane, sou coordenadora de marketing aqui da Diferente TI. Quero agradecer a presença de todos vocês em nome da empresa, tá bem? Hoje nós abordaremos um tema muito importante. Vamos mostrar para vocês como ter um site ou portal seguro para os seus usuários e para a sua empresa. Eu não vou me estender muito, porque o Eduardo Cassiano, especialista Camai, ele está aqui para fazer uma apresentação muito legal para vocês. Só quero deixar um recado que nós temos um chat aqui embaixo e vocês podem ficar à vontade para questionar qualquer dúvida que tenham, que no final da apresentação o Eduardo vai responder tudo para vocês, tá bem? Muito obrigada mais uma vez. Eduardo, pode começar com você agora. Bom dia, Tatiane, obrigado. Tudo bem com o áudio? Me ouve? Tudo bem, estamos te ouvindo bem. Legal. Então, pessoal, bom dia. Eu sou o Eduardo Cassiano, eu sou arquiteto de soluções de segurança da Camai. Eu trabalho basicamente fazendo apresentação para os clientes, como essa daqui, evangelizando um pouco dos produtos de segurança do nosso portfólio. E hoje a ideia do webinar é fazer uma introdução sobre algumas dessas soluções. Seriam as mais voltadas para a proteção de aplicativos web, tá bom? Então, como a Tatiane comentou aí, vocês podem ir colocando as perguntas aí no chat, que no final da apresentação a gente faz um Q&A, ok? Então, beleza. Bom, antes de começar a falar de segurança, de fato, pessoal, eu queria só fazer uma breve introdução sobre a plataforma Camai, porque ela tem um papel bastante importante nas nossas soluções de segurança, tá? Então, ao longo dos últimos anos, assim, a Camai tem mais de 20 anos, a gente construiu uma rede distribuída, que é essa plataforma. Na realidade, isso é um esforço contínuo. Essa rede hoje ela tem mais de 230 mil servidores, enquanto aqui no Brasil esse número está próximo aí de uns 6 mil. Essa plataforma é responsável pela entrega de conteúdo das principais instituições financeiras, sites de e-commerce, empresas de mídia. Então, assim, se você está navegando na internet hoje, você está consumindo algum conteúdo, fazendo uma compra, assistindo um filme, pagando uma conta, você provavelmente está interagindo com essa plataforma, tá? A Camai hoje é responsável por cerca de 30% do tráfego web da internet. Então, toda essa visibilidade que a gente tem sobre o tráfego de internet mundial, ele permite que a gente alimente os nossos sistemas de inteligência. E isso ajuda principalmente a gente a mapear determinados padrões comportamentais. E aí, do ponto de vista de segurança, de cybersecurity, isso ajuda a aprimorar as nossas soluções, né? Um outro ponto interessante também, que é bom destacar em relação à plataforma, é que o fato de você fundamentalmente essa rede distribuída ela permite que você descarte o tráfego o mais próximo possível da origem. O que isso significa? Se uma determinada requisição ela dispara um trigger, uma assinatura referente a uma política de Web Application Firewall, por exemplo, por que você vai esperar que esse tráfego chegue até o seu data center, que ele chegue no teu firewall ou no seu servidor só a partir desse momento é que você faria o bloqueio ou o tratamento dessa requisição? Então, o ideal seria que você nem precisasse consumir recurso computacional, banda, com esse tráfego indesejável, né? E é basicamente isso que acontece quando você utiliza as soluções de segurança da Camai, que rodam em cima dessa plataforma. Bom, então vamos seguir. Vamos agora falar efetivamente de segurança. Eu separei aí algumas caixinhas para a gente ficar mais fácil o entendimento por grupos de solução. A gente vai falar agora no começo sobre proteção de aplicativos web e proteção de APIs também. API, de forma assim também bem resumida, a API ela tem um comportamento um pouco diferente da aplicação web, no sentido que ela é muito mais consumida por outras aplicações e não por usuários, né? Então, a aplicação web está sentado na tua máquina, acessando uma aplicação web, enquanto que a API é uma aplicação que está rodando em background e está consumindo outra aplicação, e essa interface é justamente a API. Mas no sentido de proteção, elas compartilham os mesmos problemas, né? Então, nos próximos slides, eu vou mostrar para você o que a Camai pode oferecer nesse sentido, para proteção de aplicações web e APIs. Bom, a primeira coisa
são uma espécie de controle baseado em acesso, né? Então, quando você está dentro da plataforma Akamai, você pode determinar, baseado no seu grupo de trabalho, baseado na sua equipe, o que cada time pode fazer, quais são os direitos, quais são as plataformas ou as aplicações que esses times podem trabalhar, executar, configurar, etc. Né? Então, isso é a base do funcionamento da solução. E aí, quando a gente entra nas caixinhas aqui, que são efetivamente as funcionalidades dentro da solução, eu vou explicar cada uma delas. Vamos começar primeiro pela parte de Network Layer Protection. Né? Então, é uma primeira proteção na camada de rede. Você pode entender isso como uma forma de você controlar quem tem acesso ao seu aplicativo, à sua aplicação web. Isso aí ele pode ser realizado, por exemplo, usando listas estáticas, né? As famosas listas de bloqueio ou listas de exceção. Você pode gerenciar essas listas, ou isso aí pode ser mantido pela Akamai. A Akamai também fornece algumas listas prontas, tá, pessoal? Por exemplo, quando a gente fala de segurança, é muito comum você, por exemplo, bloquear endereços de rede Tor, proxies anônimos, provedores de nuvem pública, determinados casos. Então, essas listas, elas também estão lá disponíveis, você basicamente acessa elas num drop-down e consegue rapidamente criar uma política que pode tratar qualquer requisição que seja recebida através de uma rede de anonimização, como a rede Tor, por exemplo. Também esqueci de falar, mas existe a possibilidade de você também trabalhar com geolocalização, né? Também é bastante comum. Faz sentido você receber na sua aplicação aqui, que é local, tráfego que vem da Ásia, tráfego que vem do leste europeu ou de determinados pontos onde você sabe que existe uma alta incidência de origem de ataques, não faz? Então você pode combinar essas regras até utilizando geolocalização também. Segurança negativa ou positiva, aqui pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, uns preferem positiva, outros preferem negativa, mas a questão aqui é que existe a flexibilidade de você escolher um modelo ou outro, então basicamente o modelo positivo talvez faça mais sentido, porque aí você permite só o que você entende como o que deve, o que é permitido, e tudo que é diferente daquilo você bloqueia, ou a segurança negativa, que aí é justamente o oposto, você sabe o que você não quer e o restante você permite. Então, bacana aqui é que você pode usar um modelo ou outro, você pode começar, por exemplo, um pouco mais restritivo e flexibilizando a política ao longo do tempo, administrando os falsos positivos, ou você pode começar mais agressivo, bloqueando tudo e criando as exceções no segundo momento, beleza? Alta taxa de acerto, esse high accuracy, que basicamente tem a ver com as nossas assinaturas, tá? A Akamai ela tem um conjunto de regras de Web Application Firewall que ela desenvolveu internamente, são regras de alta precisão. Então, isso está baseado, está fundamentado num sistema de score de anomalias, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode determinar, por exemplo, qual que é o seu apetite para o risco em determinadas categorias de ataque. Então, ataques de injeção de código. Você cria um score, por exemplo, de uma combinação de se que atingir o score a conta 20 ou 15, e aí dependendo da pontuação que as assinaturas vão dando o trigger, por exemplo, um ataque de SQL injection conta 5 pontos, um ataque de command injection via shell vale mais 10 pontos. Então, esses disparos somados, eles vão impactar ali naquele score e vão determinar se aquela política deve ter uma ação, né? Vai acarretar numa ação que seria um bloqueio, por exemplo, né? Então, grosso modo, essas assinaturas que são desenvolvidas pela Akamai, mas a possibilidade de você trabalhar com esse modelo de scoring, ele faz com que você tenha uma quantidade de falso positivo muito menor do que se você simplesmente trabalhasse com as assinaturas e disparasse uma ação
sempre que uma assinatura fosse identificada. Então, isso ajuda a gente a ser mais efetivo no final das contas, né? De fato, identificar o que é uma tentativa de ataque, separando aí o ruído do que é uma informação mais relevante. Controles adaptativos. O que são os hate controls? Isso aqui está relacionado muitas vezes com ataques de denial of service, voltada para a aplicação. A gente está falando aqui de porta 80 e 443, tá? Aplicação web. Então, isso aqui tem a ver, por exemplo, se um ataque, essas requisições que são enviadas para os servidores, para as aplicações, normalmente, quando elas têm o objetivo de fazer um ataque de denial of service, elas ou são muito rápidas do que o normal, ou elas são muito mais lentas do que o normal, né? Então, a maneira como a gente tem de ser efetivo no bloqueio desses caras é identificar que aquilo está tendo um desvio do comportamento padrão e aí aplicar uma taxa, né? Onde eu vou manter aquele tráfego num ritmo em que o meu sistema, a minha estrutura, o meu servidor consegue tratar, consegue receber essas requisições mais adequadamente. Okay? E aí a gente, consequentemente, evita esses ataques aí de denial of service em camada de aplicação. Client Reputation, isso dá para a gente uma ideia geral, panorama, o Threat Landscape, né, famoso Threat Landscape que as pessoas falam, em cima de uma base de reputação IP. Sendo mais específico, isso é um banco de dados de endereço IP, que a Akamai mantém dinamicamente, né, a Akamai que controla isso e atualiza. Isso te dá mais ou menos um histórico, mais ou menos não, isso dá um histórico do comportamento de um determinado IP ao longo do tempo. Então, dependendo da reputação daquele IP, você pode tomar uma ação. Por exemplo, você pode aproveitar essa inteligência e também fazer correlações, né, daquele IP com outros clientes até, que também utilizam a plataforma. Seria mais ou menos algo do tipo, esse endereço IP ele tem uma reputação ruim, porque nas últimas 24 horas ele vem realizando uma série de scans de vulnerabilidades, tanto na sua aplicação, quanto em outras aplicações dentro do setor de varejo, dentro do setor de finance. Então, isso é bacana porque, além de você ter essa ferramenta, óbvio, é você poder utilizar, você se beneficiar dessa abordagem coletiva, né? E o fato de você de ter outros clientes, milhares de clientes, na verdade, usando a plataforma Akamai, permite que você haja de forma proativa antes mesmo de receber aquele tráfego. Então, você não precisa esperar que aquele mesmo IP que atacou um cliente do mesmo mercado que você, vai te atacar no dia seguinte, você já tem, se você utilizar essa base de reputação, você já de forma proativa eliminaria aquele tráfego. Okay? Essa base ela cria uma série de categorias e a gente divide essas categorias em 4 grupos, que são ataques web, né, ataques em cima de de vulnerabilidades existentes, por exemplo, SQL injection, cross-site script, blá, blá, blá. Origens que enviam requisições que são identificadas como requisições de denial of service, ferramentas que ficam, ou robôs que ficam escaneando a aplicação, seja para procurar uma vulnerabilidade, seja para fazer um scraping, seja para mapear o conteúdo do site, alguma coisa assim. Então, essas 4 categorias, elas ficam, você associa todo o tráfego que você recebe malicioso com essas 4 categorias de reputação. E aí você pode tomar, como eu falei, tomar uma ação em relação a isso. E para finalizar, todas essas soluções aqui, elas não são assim tão úteis se o nível de complexidade de configuração for muito alto, né, se for muito manual, aí você não escala, você não consegue extrair informação relevante, a sujeira fica muito concentrada ali, você não consegue separar o que é de fato importante você visualizar naquele bando de log que você tem, do que realmente é o fato importante. Então, a gente oferece um nível de automação bastante alto, com o objetivo de melhorar a eficiência das soluções. A principal ideia aqui, eu diria que é você permitir que o time de segurança da sua empresa ele se preocupe
com as aplicações mais sensíveis, né, e faça o tuning dessas aplicações mais sensíveis do ponto de vista de segurança e deixa a automação rodando para fazer a proteção, criar mais ou menos um cobertor ali comum a todas as aplicações, aquelas assinaturas mais básicas, que você, né, faz uma padronização, a aplicação já sai ali da esteira de desenvolvimento, lá do seu Continuous Deploy, Continuous Delivery, com um grupo de políticas de firewall aplicadas, né? A gente já tem APIs que a gente fornece para você fazer a integração dessas políticas dentro do seu desenvolvimento também. Ok? Estou falando aqui rápido ou devagar, vocês podem me dar um feedback aqui no chat que eu vou adaptando, mas acho que so far so good, né? A Tatiane também Tá aqui. tudo tranquilo, pode seguir, Eduardo. Se eu Tá falar ótimo. muito rápido, tá joia, obrigado. Fica tranquilo. Próximo tema aqui, pessoal, vamos falar um pouco da nossa solução de gerenciamento de bots, gerenciamento de robôs. Então, para contextualizar um pouquinho, né? Quando você constrói uma aplicação, você bota ela, expõe ela na web e ela tem basicamente um propósito que é atender o cliente. Só que uma vez que ela está lá exposta na internet, não necessariamente só o teu cliente, para quem você escreveu aquela aplicação vai ter acesso, né? Então você tem aí um universo aí de outros de outras origens, né, que podem estar utilizando essas aplicações. Então dentro desse universo a gente destaca aqui, por exemplo, motores de busca, que não são usuários legítimos, são robôs de busca como o Google, que vão mapeando a internet para ranquear os sites e criar a pagininha lá que a gente faz a busca, que a gente conhece a internet basicamente pelos motores de busca. Então, o motor de busca é um robô ok, que você quer que ele tenha acesso ao conteúdo que você publica. Você pode ter os seus competidores que estão de olho na tua página para ver o que você está fazendo, que você normalmente não dá para você tirar o site do ar por conta dos competidores, mas você também não quer que ele tenha o mesmo tratamento ou que ele tenha o mesmo privilégio que um usuário legítimo. E por fim, você tem a pior categoria, que são aqueles que estão lá para fazer algum tipo de fraude, né? Alguma coisa mais séria com a sua aplicação, que pode ter uma base de clientes, que pode ter algum tipo de transação financeira, né? Uma transação comercial envolvida ali, e que esses fraudadores podem aproveitar e alavancar algum tipo de fraude em cima da sua aplicação, que vai ser um problema sério para você. Então, o primeiro problema aqui, ou a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É identificar, é robô ou é usuário legítimo? Se a gente olhar para o histórico aí, robô não é um negócio novo, isso já vem de anos e anos, mas tudo começou de forma simples, né? Lá atrás na internet, quando a gente tinha basicamente só os scripts em shell, que a gente rodava lá o curl, o webget, e você conseguia criar algum tipo de automação. Esses caras eram tranquilos, tá? Muito fácil de bloquear, com rate limit ali tradicional, você pegava aquele IP e vamos limitar esse IP aqui a 10, sei lá, 5 conexões por segundo, e esse cara aqui não vai me incomodar mais. Beleza. Só que nada é fácil por muito tempo e tudo evolui. Principalmente tudo que tem de ruim na internet. Depois a gente passou por uma categoria que os bots ficaram mais espertinhos, né? Eles começaram a randomizar, a poder eles faziam um fake ali no user agent, tentavam imitar um browser. Eles começaram a desenvolver as próprias ferramentas, na verdade, também, né? Simulando um browser, a possibilidade de você processar cookies e copiar um cookie do browser e enviar aquele cookie dentro da requisição automatizada também deu mais fôlego, e os caras conseguiam praticamente fazer tudo o que um browser de fato fazia. E, por outro lado, a indústria respondeu, e o que se fazia na época era detectar algumas anomalias. Então, por mais que o desenvolvedor ali, né, o cara fizesse um script inteligente, bacana, que simulava um browser, ele não necessariamente reproduzia na essência o comportamento do browser. Então, ele podia, por exemplo, esquecer um cabeçalho, ele podia colocar, de repente, um cabeçalho na frente do outro, que normalmente não é comum para aquele tipo de browser que ele estava fingindo, né, fazendo fake ali. E aí a gente conseguia, com essa inteligência básica, tentando entender a anomalia da requisição, fazer o mapeamento, esse cara é robô, esse cara e não é.
E aí, mais uma vez, os bots evoluíram e a indústria teve que usar outras técnicas, né? E aí, como é que a indústria de bots evoluiu? Os caras começaram a usar ferramentas que utilizavam browsers, de fato. Então, com a evolução dos navegadores, você começou a ter APIs dentro dos navegadores para poder automatizar, fazer testes, etc. Então, como é que você testa uma aplicação web? Você não vai manualmente com né, um browser e vai usar. Isso em larga escala, o que as empresas usam? Browsers controlados por APIs, basicamente por outros programas, que simulam o comportamento de um usuário. Isso aí é perfeito para quem quer desenvolver um robô, e os robôs foram evoluindo nesse sentido, então eles começaram a controlar remotamente os browsers como simulando um usuário legítimo. E aí a indústria respondeu, e a gente sempre vai ter esse processo aqui de gato e rato, né? Então, como vocês podem ver ao longo da história. Então, os bots evoluem e a indústria tenta, de alguma maneira, responder com soluções para poder fazer essa diferenciação. De uma forma geral, esse jogo de gato e rato, ele vai parar no seguinte ponto. A indústria de robôs, ela tenta imitar o comportamento de usuário, só que existem limites para essa imitação. Você pode usar um browser controlado por API, por script, a última tecnologia do momento, o último framework mais interessante, mas ainda assim você não consegue imitar o comportamento errático do usuário. A forma como ele navega na internet é diferente do que um robô. O robô é sistemático, ele clica, ele vai diretamente ao ponto que ele quer. É verdade que esse comportamento pode ser simulado, mas na prática existe um desvio, né? E é isso que a gente usa, por exemplo, dentro da nossa solução de mitigação de robôs. Então, existem os métodos tradicionais, que são aqueles do comecinho da curva que eu mostrei no slide anterior, que vão tentar entender, falta cabeçalho, isso aqui ele está usando o mesmo cookie em várias sessões, usando diferentes IPs, isso aqui é um proxy, não é? Isso daqui é um replay de sessão. Isso é efetivo até um certo ponto. Em larga escala, acaba eliminando boa parte da sujeira. Mas e aquele robô que é específico? Aquele que o cara contratou para o teu site, porque ele quer fazer um mining do teu banco de dados, ele quer simular uma proposta dentro da sua aplicação para ter o teu preço, né? Coisas assim mais focadas. Provavelmente esse tipo de solução aqui ele não vai ser efetivo. Então, como é que você pode ser mais eficiente? O que a gente entendeu ao longo do tempo é que você tem que fazer algum tipo de teste, né, no endpoint, no navegador do usuário, para entender melhor se aquilo é automatizado ou não. Então, como eu falei, se for um robô, por mais que você tente simular o movimento de mouse, a forma como os dados são inseridos nos campos, ainda assim é muito diferente de um desktop, onde o seu movimento de mouse, como o meu aqui, ele não segue uma linha reta, ele não segue um padrão pré-definido, ele é errático, eu posso mudar o meu mouse para a esquerda, para a direita, eu clicar no link, voltar uma página. E se a gente está falando aí de um dispositivo móvel, você pode usar inputs como o movimento do giroscópio, né? O movimento da tela, touchscreen. Então, tudo isso serve como telemetria para a solução de antibots da Akamai, no sentido de identificar se aquilo tem tudo para ser um robô ou se aquilo é de fato um usuário fazendo a navegação. Então, uma vez você entendendo o que é o que, você pode de fato agir, né? Então, existem algumas opções para você agir. Você não necessariamente quer bloquear todo mundo. E outra, talvez não seja interessante fazer o bloqueio. É muito mais efetivo em determinadas situações você disfarçar o comportamento, você desviar a atenção do operador daquele bot. Então, além de bloquear ou monitorar, existem algumas opções como descartar sem avisar que você descartou aquela requisição. Então, o outro lado vai esperar muito mais tempo. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir sensivelmente a taxa com que aquela operação é feita, porque ele vai esperar mais, vai enviar menos requisições no intervalo de tempo. Você pode também fazer controles de rate, né? Claro, vou receber esse cara aqui, ele só vai bater na minha aplicação, sei lá, 3 vezes por segundo. E ele está batendo hoje a 50.
Então, isso pode ser, por exemplo, no caso de um web scraping, algo que está varrendo o teu site, minando informação, mas você não tem certeza se aquilo é para o bem ou para o mal, você só quer fazer com que aquilo não desgaste, né? não consuma recurso que deveria ser dedicado para o cliente legítimo. E por fim, o que eu acho mais interessante que é você desviar a atenção do operador do bot. Você pode, por exemplo, servir conteúdo alternativo ou um pool de servidores que é voltado só para aquele cara, um honeypot de aplicação, vamos colocar dessa forma. Você pode servir conteúdo cacheado, então você não gasta recurso computacional da sua infra. Serve conteúdo do cache, que é da própria Akamai. Ou você pode servir conteúdo alternativo, conteúdo falso, o que é melhor ainda para você e pior ainda para quem está operando o robô e está achando que aquela informação é legítima. Né? Beleza, então até aqui a gente falou o quê? De soluções voltadas para aplicações web, no sentido de proteger essas aplicações que estão no seu data center. Tá? Falamos de WAF, que é aquele conjunto, aqueles quadradinhos lá do início, e falamos de Bot Manager. Próximos slides a gente vai falar um pouco de Page Integrity Manager, que é uma solução que visa proteger o endpoint, o cliente, ao invés da aplicação. Então vamos comentar aqui, vamos ir lá, vamos falar inicialmente sobre o problema. O Page Integrity Manager, pessoal, ele é uma solução voltada para ataques de JavaScript. O ataque de JavaScript, assim, dá para falar o dia inteiro, mas aqui eu tentei condensar o assunto num único slide. Então, a forma como esse ataque ele tem origem imagina que você tem lá a sua aplicação rodando, né, um site confiável, só que de alguma forma, inúmeras possibilidades aqui, o conteúdo do teu site, e hoje o conteúdo, um site, né, uma aplicação web, ela é grande maioria das vezes, ela usa scripts, né? O JavaScript é a linguagem dos browsers. O JavaScript é o que permite que a página seja dinâmica, popule os menus, que você faça queries do banco de dados e retorne informações em tempo real. Então, é mais ou menos o motor da aplicação web é esse JavaScript. Então, dentro da maior parte das aplicações, existem chamadas para código JavaScript que é renderizado dentro da página e ajuda ali a página a funcionar. Né? Existe todo um ecossistema para a página funcionar, seja a própria lógica da aplicação, seja um ecossistema de parceiros, a parte de propaganda, né? De ads, e aquilo tem vida própria. Por quê? Porque uma vez que você apontou um determinado script para um repositório de software, e alguém vai lá e atualiza esse repositório, seja para uma versão mais nova ou com uma versão corrompida, com algum tipo de código que pode fazer qualquer coisa ali com aquela aplicação, é difícil você ter essa visibilidade. Por quê? Vou explicar um pouco mais em detalhes. Porque a frequência de atualização desses scripts ela é muito grande e a quantidade também, varia de acordo com os sites. Então, partindo do princípio que esses códigos estão na página e de alguma maneira eles foram comprometidos, basicamente a gente consegue fazer qualquer coisa ali. Então o site, a aplicação está rodando e o cliente, que não está sabendo de nada, tem acesso àquela aplicação, faz uma compra, alguma transação financeira, coloca os dados dele, login e senha, alguma coisa assim, e esse script malicioso ele tem acesso a essa informação, porque ele está rodando na página e ele tem acesso a tudo que a aplicação tem acesso. Então, ele tem o mesmo nível de privilégio de visualização de informação que a aplicação tem. Se a aplicação consegue ler o campo que você pôs o cartão de crédito, o script também pode. Se a aplicação tem direito de leitura nas suas credenciais usuário e senha, o script também tem. E aí esse código malicioso executa, extrai a informação que está transacionando ali na página e normalmente ele envia isso para algum repositório dele lá, um command and control, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, o problema é esse aqui. Né? A aplicação ela é corrompida por um script malicioso, um JavaScript malicioso, que esse cara normalmente está hospedado numa origem que não necessariamente é o teu website. Ele pode estar, por exemplo, via uma CDN, pode estar num cloud storage, num S3 da vida, enfim.
e aí você precisa, de alguma forma, mapear que isso está acontecendo e bloquear. Né? Isso aqui é uma pesquisa que a Akamai fez. Dentro da nossa plataforma, a gente tem, né, como eu falei, muita visibilidade, e a gente viu que 60% dos resources. O que são os resources? Resources são elementos que são carregados dentro da página. Uma imagem é um resource, um JavaScript é um resource. 67% dos elementos da página, eles são third party. O que significa? Que eles não estão hospedados no mesmo domínio que o site principal do cliente. Então, se eu tenho lá empresa.com.br, eu tenho um script ou uma imagem que pode estar em terceiro.com.br. Né? Por quê? Porque você utiliza essas origens por conveniência, por praticidade, por alguma estratégia, enfim, não vem ao caso. Outro ponto interessante também é que desses recursos, desses elementos que compõem a página, 80% contém algum tipo de vulnerabilidade. Então, isso aqui basicamente abre a porta para a gente ver o tipo de exposição que as aplicações web têm hoje em dia. Né? Então, para colocar isso de forma gráfica, esse aqui é o site da Akamai, e esses pontinhos são todos os host names, ou seja, os FQDNs lá, da onde a página da Akamai chama algum elemento para compor a página central da Akamai. Então, como vocês estão vendo aqui, tem um monte de sites onde eu vou baixar conteúdo. Na verdade, não sou eu a Akamai, mas você, como cliente, na hora que acessa a página da Akamai, você faz chamadas para todos esses domínios aqui, para todos esses sites. As chances de algum elemento, algum JavaScript, dentro desse bando de websites possa ter uma vulnerabilidade, ele é muito grande, 87%, como eu mostrei no slide anterior. E, além disso, se em algum momento algum desses scripts aí tiver sido alterado e tiver sido incluído algum tipo de malware, que é bem simples, né? Basicamente você lê uma informação e enviar aquilo para algum lugar. Você está confiando que todos esses elementos aqui que estão rodando na sua aplicação têm a sua integridade, né, mantida, mas isso não necessariamente pode ser verdade. Tem alguns exemplos aqui, né? Eu peguei um exemplo aí pesquisando na internet, um site de e-commerce que usava uma biblioteca comum. Você fala de JavaScript, chama Bootstrap. Basicamente algo que ajuda você a construir o site mais rápido, permite que você utilize botões mais elegantes, mais sofisticados, né? Faça movimentos, aquelas animaçõezinhas. Esse script ele foi alterado na origem, lá no site onde ele estava hospedado, e ele fazia o quê? Toda a transação financeira que era feita nesse website aqui, ele executava uma ação de pegar o número do cartão de crédito, as informações daquela transação, e salvar num determinado lugar e depois comercializar, né, esses números de cartão de crédito aí. Então, esse é o problema, expus aqui. Então, o que a Akamai pode fazer para ajudar? Page Integrity Manager é uma solução que vai ajudar nesse sentido. Né? Então, o Page Integrity Manager ele faz uma análise comportamental da sua aplicação rodando lá dentro do browser. Como é que a gente faz isso? No momento que você carrega o seu browser, na verdade, um pouco antes, uma vez que a gente entrega esse conteúdo através da nossa plataforma, a plataforma Akamai, a gente injeta um código dentro dessa aplicação, e esse código ele tem a função de criar uma casca de proteção na aplicação. O que essa casca de proteção vai fazer? Qualquer chamada que os scripts, JavaScript, estão executando dentro da aplicação, esse script master, vamos chamar assim, ele vai monitorar. Então, se houver alguma coisa aqui, ele vai mapeando comportamentos. Existe uma comunicação desse script com o back-end Akamai. Isso é transparente para a aplicação, onde a gente vai estudando como a aplicação funciona, vai traçando comportamentos. Existe um machine learning pesado em cima disso para poder entender o que é, de fato, padrão e o que é o desvio. Mas, enfim, o machine learning está ficando cada vez mais trivial. E a gente consegue saber se existem esses desvios de padrão. Então, nesse caso aqui desse e-commerce que sofreu com esse ataque, imagine que você, em algum momento, na hora de fazer a transação, o script malicioso ia lá
e lia, por exemplo, o campo onde você inseria o cartão de crédito. Com a análise comportamental, você vai identificar que um script que não existia no momento A apareceu, ou que existia no momento A, porque ele foi alterado, na verdade, deixa eu refrasear. Ele existia desde o início, só que ele foi alterado. Quando ele foi alterado, ele passou a executar outras funções que ele não executava antes. Por exemplo, ler número de cartão de crédito e enviar esse número de cartão de crédito para um comando and control em algum lugar. Esses dois comportamentos são diferentes do que ele fazia no passado. Então, eu consigo mapear esse cara está diferente do que... Isso é diferente do que ele fazia. Eu vou soltar um alerta e isso provavelmente vai ser uma fraude. E aí você pode tomar as ações devidas aí no caso, né? O bacana disso também é que a gente tem muita coisa que acontece no browser, dentro do navegador do cliente pode ter um bando de vírus, plugin, etc. Então, a gente tomou cuidado no design dessa solução de colocar um dashboard bem sucinto, bem simples para você ter, de fato, o que realmente importa. Então, sempre quando houver uma fraude, você vai ter isso listado ali no nosso dashboard. Você também pode controlar manualmente as políticas, né, de segurança. O que eu quero dizer com isso? Você pode determinar que só script A, B e C tem acesso aos campos onde você põe o seu cartão de crédito. Aí você fecha mesmo o comportamento daquela página e qualquer script diferente daquele não vai ter direito de leitura nos campos de cartão de crédito ou qualquer outro tipo de campo que tenha dado confidencial. Existe também uma página informacional que vai te dizer se o código que você está usando, se ele tem alguma vulnerabilidade conhecida. Então, lá atrás, naquele slide que eu mostrei, que 87% dos elementos que a gente vê normalmente nas páginas, eles têm alguma vulnerabilidade conhecida. Né? Se tem uma vulnerabilidade conhecida, aquilo pode ser explorado e você pode ter problema. Então, isso ajuda você a fazer também essa análise preventiva. E esse deployment flexível é inerente da plataforma Akamai, ou seja, você não precisa de nenhuma alteração na aplicação ou no navegador do usuário, ele não precisa rodar nenhum client, além de suportar JavaScript. Hoje, para você usar a internet, você precisa de JavaScript, raros são os sites em que você não precisa ter JavaScript habilitado. Então, a gente entende que você não tem nenhum tipo de preocupação em relação a como implementar. E o próprio script, que é a proteção, né, que a gente faz, ele é injetado automaticamente na hora de servir a página pela plataforma de CDN. Então, não existe alteração que o cliente precisa fazer para utilizar essa solução de uma forma geral. Beleza? Desculpa, gente, eu acabei pulando aqui. Essa próxima solução aqui que a gente vai falar, na verdade, a gente vai falar um pouco de infraestrutura. Deixa eu checar o tempo aqui. Tá bom. Apesar de não ser único e exclusivamente para a proteção de aplicativos web, essas soluções aqui elas ajudam a complementar a proteção da sua infraestrutura e melhorar a sua postura de segurança de uma forma geral. Tá? Então, a primeira delas é uma proteção contra ataques de DDoS. Poxa, mas você já falou um pouco de ataques de DDoS lá no comecinho da apresentação? Sim, só que aquela proteção era específica para, como eu falei, porta 80 e 443 aplicações web. Essa proteção aqui é uma proteção mais abrangente, é uma proteção em camada de rede. Então, tudo que tiver debaixo do seu data center, a gente vai conseguir proteger. Né? Como é que isso é feito? Então, você tem lá a sua estrutura que está sob ataque dentro do seu data center, e misturado aí com esses ataques, você tem os clientes que estão tentando utilizar o seu website. Então, a Akamai ela tem uma rede apartada, né? Diferente da plataforma de CDN, a gente tem uma rede com um serviço chamado Prolexic. O Prolexic ele é uma rede de sites de limpeza, vamos chamar assim. Então, são data centers que têm a única e exclusiva função de receber ataques e fazer a limpeza desses ataques. A gente tem, então, são 20 Scrubbing Centers, a gente tem isso espalhado pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil,
E aí a função desses caras é justamente essa: a gente vai receber o ataque, né? Fazer a limpeza do tráfego. A gente tem um time de SOC que vai suportar o cliente, vai estar na linha com ele, fazendo ali, né, de mão dada mesmo, trabalhando na mitigação do ataque. E aí a gente consegue ser efetivo e fazer eliminar toda a sujeira, eliminar os ataques de DDoS. A gente está falando aqui de ataques volumétricos, ataques né, na casa de gigabits por segundo. A gente, inclusive, hoje está passando por um momento de uma campanha massiva de ataques de DDoS, aqui no Brasil, principalmente no setor financeiro. E a gente até tem casos de clientes da Akamai aí que sofreram com esses ataques e conseguiram, estão protegidos hoje através desse serviço aqui, que é o Prolexic. Então, aí a gente, né, uma vez limpando o tráfego, a gente faz a limpeza, a gente entrega esse tráfego limpo para os nossos clientes nos data centers que eles têm, data center on-premise desses clientes. A outra solução é o nosso DNS seguro, né? O Edge DNS, que é o nome da solução. Aqui, de forma também bem simples, o Edge DNS é um vetor muito comum de ataque. O DNS, basicamente, grande parte dos ataques de DDoS, de alguma forma, eles usam DNS, seja para reflexão, é um serviço baseado em UDP, o que ajuda muito na anonimização do tráfego, você não precisa, de fato, estabelecer uma conexão. Então, quando é UDP, grandes chances de você usar aquele protocolo para algum ataque. DNS é um serviço altamente essencial. Se o seu servidor de DNS sai do ar, o seu site pode estar no ar, mas ninguém vai chegar lá, porque ninguém vai saber o nome, quer dizer, o endereço IP do teu site, as pessoas só sabem o nome, e por isso precisam do serviço DNS funcionando. Então, muitas empresas fazem o quê? Elas tiram esse serviço de dentro da estrutura. Usam esse serviço usam esse serviço como serviço, ou seja, a Akamai fornece um serviço de DNS, pode fornecer um serviço de DNS para os clientes. A gente também provê os mecanismos para você fazer a manutenção, criar os registros, enfim, né, fazer o gerenciamento dos nomes dos FQDNs que fazem parte do seu site. Você pode utilizar certificados para fazer a validação dessa resolução de nome, né, utilizando o DNSSEC. É uma estrutura toda dedicada e distribuída, então a gente tem escala. É um serviço que você não vai sofrer com um ataque de denial of service, porque ele não está dentro do teu data center, e a Akamai tem uma rede massiva que basicamente não vai cair, tem um SLA de 100%, mesmo que receber qualquer tipo de ataque. Então, eu encerrei por aqui. Eu mostrei para vocês aqui, fazendo um rápido recap, soluções voltadas mais para a web mesmo, né? WAF, solução voltada para identificação, tratamento de robôs. Depois a gente viu um pouco de Page Integrity Manager, que é uma solução mais para o endpoint, mais para o navegador do usuário, coisas que você acaba não tendo muito controle. E, por fim, algumas soluções também um pouco mais voltadas para a infraestrutura, onde os seus servidores web, ou seja, suas aplicações também fazem parte. Então é isso. Eu encerro por aqui. Queria agradecer, primeiramente, a atenção de todo mundo por estar aqui, ouvindo o que eu estou falando. Agradecer o pessoal também da Diferente aí pela oportunidade de apresentar aqui o portfólio de segurança da Akamai. Tatiane? Show, Eduardo, show. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas do pessoal. Acredito que você tenha recebido algumas perguntas aí diretamente para você como apresentador. Eu recebi uma pergunta aqui. Estou com dificuldade aqui de ver as perguntas. Não sei se também não sei mexer muito nessa plataforma aqui. Fica no bate-papo embaixo, mas sem problemas. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, que eu acho que eu posso responder já. Foi o Eduardo, seu xará, ele questionou aqui se a gente consegue marcar um segundo momento com ele. Sim, nós conseguimos marcar um segundo momento para apresentar para você e para qualquer outro cliente que esteja aqui, tanto com um especialista da Akamai como com especialistas da Diferente TI, a gente consegue agendar um segundo momento
com vocês, tá bom? Para a gente poder apresentar as melhores soluções para a sua empresa e entender realmente o que vocês precisam. Eduardo, eu tenho outra pergunta aqui, que foi do Cláudio. Qual a melhor solução para bloquear tráfego originado de bots? Client Reputation e Bot Manager. Ah, tá. Esse é um tema recorrente até, assim. O Client Reputation, ele pode identificar robôs porque ele analisa o comportamento do passado. Então, se aquele endereço IP, que é, por exemplo, imagina que uma máquina, na minha estação aqui, eu peguei um vírus, hoje não é vírus, né? Hoje é malware. Vírus era na minha época, eu sou meio velho. Imagina que você tem um malware na máquina e esse malware ele começa a ir para a internet e enviar requisições fazendo, por exemplo, teste de vulnerabilidade, identificando vulnerabilidades em outros sites. O meu endereço IP vai entrar dentro de uma blacklist. Por quê? Porque, por exemplo, se aqueles sites que porventura eu fiz o teste para identificar uma vulnerabilidade X, estiver utilizando a plataforma Akamai e disparar uma assinatura de um ataque conhecido uma vez, duas vezes, para vários clientes, aquele meu IP vai entrar numa lista de bloqueio, porque aquele IP está executando, está fazendo coisa errada e múltiplas coisas erradas num curto intervalo de tempo. Eu vou colocar esse cara numa quarentena ali, ele vai estar em blocking. E eu vou pegar esse IP e colocar na minha lista de reputação como uma reputação ruim, com base no que ele fez naquele dia. Né? Vamos supor que o malware, que o operador ali do Command and Control foi lá e desligou aquele malware da minha máquina. Então a partir do momento que eu parei de mandar aquelas requisições, fazer aquele scan, a minha máquina ela está teoricamente é uma máquina. Se eu for utilizar aqueles mesmos sites, o meu acesso é legítimo. Então eu não vou ser penalizado porque num dia atrás o meu IP estava lá dentro da blacklist, porque a lista é dinâmica. Se você parar de executar aquela ação ofensiva, o teu IP vai levar um tempinho na quarentena e depois ele sai. Né? Mas sempre com base no passado. O Bot Manager, ele é algo instantâneo, naquele momento. Então, se eu abrir agora a página de uma aplicação que roda o Bot Manager, ele vai fazer toda aquela telemetria em tempo real. Ele vai tentar ver se eu estou, de fato, clicando no mouse, qual que é a frequência que eu estou enviando os comandos para o teclado. Ele vai rodar um código dentro do meu navegador para tentar fazer um fingerprinting da minha sessão e poder me identificar mesmo se eu mudar de endereço IP. Então, eu diria o seguinte, respondendo no final, né? Não fui nada conciso aqui. O Bot Manager, ele é o ideal para você fazer o tratamento de robôs, principalmente dos robôs mais sofisticados. Os robôs mais simples, você vai poder também eliminar grande parte deles com Client Reputation, desde que eles nunca parem, né, de enviar requisição. Se por algum momento aquele IP parar se o nível dele, se a reputação dele sair de ruim para boa, ele vai conseguir utilizar o site. Então, são ferramentas diferentes para casos de uso diferentes. Legal, legal. Acho que a gente conseguiu responder aí a dúvida do Cláudio. Cláudio, qualquer coisa é só apertar novamente, tá? Tem mais uma pergunta aqui, para a gente também não passar muito do tempo. As outras perguntas nós vamos entrar em contato com os clientes para poder explicar melhor, tá, gente? Outra pergunta aqui é da Patrícia. Em relação às proteções Page Integrity Manager, os scripts maliciosos poderiam ser protegidos também pelo Web Application Firewall? Ah, tá. Então, qual que é a diferença básica entre as proteções de um AF e as proteções que o Page Integrity Manager faz? O AF, você está colocando uma proteção na sua aplicação, do lado do servidor. Entenda como o AF sendo uma proteção que está na frente do servidor. Tá? Então, ele vai te proteger, por exemplo, de um SQL injection, vai te proteger, por exemplo, aqueles ataques conhecidos, a WASP, né? O WASP Top 10, vai proteger contra a autenticação quebrada, contra cookie tampering, uma série de coisas, né? Onde o AF é a ferramenta ideal para se fazer, que a gente sabe, proteção de aplicação.
O Page Integrity Manager, ele lida com uma questão que você não tem controle quando você tem uma ferramenta no data center. Por quê? O Page Integrity Manager, ele age no browser. Dentro do teu browser, talvez você faça chamadas para conteúdo que nem estejam no teu data center, nem passem pelo seu WAF. Então, como é que você vai proteger algo que você não vê? Né? Então, por isso que cada um serve para uma coisa. O Page Integrity Manager, ele tem uma espécie de uma proteção dentro do próprio navegador. A gente usa a plataforma da Akamai para encapsular essa proteção dentro da aplicação na hora que a gente entrega, mas ela tem ação dentro do browser, enquanto que o WAF, ele tem ação lá no servidor, lá na aplicação. Joia, joia. Tá, ok. Cassiano, muito obrigada. Excelente apresentação. Você mostrou realmente a importância de ter um site ou portal, como a Akamai pode tornar isso mais fácil, né, para as empresas, para os nossos clientes. Como eu disse, pessoal, estamos disponíveis para conversar com vocês em um segundo momento, para se aprofundar mais na solução que realmente vai atender a empresa de vocês, tá? Conforme informado já nas nossas divulgações, os primeiros 50 clientes que se cadastraram nesse evento e estão aqui assistindo, nós entraremos em contato com vocês até a próxima quarta para enviar o voucher do iFood que vocês ganharam, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes. Sabemos como o tempo de vocês é valioso e ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Quem perdeu os outros encontros, o primeiro e o segundo encontro da Jornada Akamai, não se preocupa que está no YouTube, tá? No canal da Diferente aí, a gravação está lá disponível para vocês assistirem. Encontro vocês na próxima quinta, no nosso último webinar, às 11 horas, tá bem? Muito obrigada, até quinta que vem. Tchau, tchau.